Você já reparou que todo mundo fala sobre ansiedade e às vezes de que a ansiedade é o mal do século e tudo mais, mas as pessoas não falam na prática o que a gente pode fazer para melhorar isso? No meu caso, era sempre relacionado à religião e que eu estava sem orar o suficiente. Mas antes da gente continuar batendo esse papo, deixa eu me apresentar. Meu nome é Mariana, eu sou professora de inglês e advogada. Seja muito bem-vindo ao Mari Talks, onde eu vou falar sobre assuntos que eu gosto muito de estudar e de falar sobre, e também de dicas de inglês. Então já se inscreva aí para você não perder nenhum papo legal. E enquanto eu faço aqui a minha tarefa doméstica, eu quero bater um papo sobre isso da ansiedade e contar a história da minha vida em relação à ansiedade. Eu sempre me vi como uma pessoa ansiosa e eu tinha alguns sinais físicos, eu vomitava muito, eu passava muito mal o tempo todo e prova de escola, essas coisas assim sempre me deixavam muito mal, crise de choro, não sei o que. Mas o que mais agravava o fato era que as pessoas à minha volta, a minha família, eles sempre me apresentavam para outras pessoas como uma pessoa ansiosa. E eu sempre gostei muito de ler e estudar, eu sempre busquei ajuda em livros, eu lia a Bíblia, eu lia Provérbios, eu lia Salmos, e eu via todos os milagres, eu via sobre todas as angústias, e eu ficava, não tem lógica, tem alguma coisa errada comigo, porque eu não consigo descansar. Até que eu encontrei um livro, por acaso, que chama O Fim da Ansiedade, que é do Max Lucado, e é um livro cristão, e eu já tinha lido vários livros sobre o tema que eram mais religiosos para esse lado, mas todos tinham a mesma história de que é preciso sempre orar mais. E nesse O Fim da Ansiedade, eu encontrei uma coisa muito diferente. Ele, nas primeiras páginas, o autor já fala que é importante, assim, buscar ajuda profissional. E para quem é de igreja evangélica e tudo, isso é quase que um pecado mortal, você falar que você vai buscar psicólogo. Não existe isso, né? É tudo sempre maligno e vamos repreender. Mas eu li e eu achei magnífico. E esse livro, ele traz uma visão de que Jesus, quando ele veio como humano, ele se sentiu ansioso, ele teve angústias, ele chorou de tanta ansiedade, chorou sangue de tanta angústia quando ele foi preso. Ele se ira muitas vezes na Bíblia. E nisso a gente tem vários outros personagens também, que, como Jó, né, que passou por muitos problemas pessoais na vida dele, que sentiu todas essas angústias humanas. E nesse livro eu entendi então que se eu estava ansiosa, se eu estava preocupada, se eu estava sentindo alguma angústia, algum tipo de angústia, eu estava sendo uma humana. E que isso não me deixava ser menos filha, não me fazia ser menos filha de Deus, e muito menos de que eu estava longe dele. E quando eu terminei de ler o livro, eu procurei uma ajuda profissional, encontrei uma psicóloga e até hoje eu faço terapia com ela. E nessa época eu estava fazendo OAB, então eu estava muito ansiosa, era pandemia, então, enfim, estava aquele caos. E eu cheguei na psicóloga e ela perguntou por que eu fui na primeira sessão, por que eu estava lá, por que eu tinha procurado ela. E a minha resposta foi, porque eu sou ansiosa. E aí ela fez uma pergunta que mudou toda a minha vida a partir dali. Que ela perguntou, mas quem te disse que você é ansiosa? E aí eu saquei que quem me disse que eu era ansiosa eram todos à minha volta, menos eu. E a partir dali, então, eu comecei uma jornada assim, de autoconhecimento mesmo, para eu entender o que eu estava sentindo. E às vezes a ansiedade, ela vem de vários outros sentimentos que a gente não sabe nomear,
como, por exemplo, medo. Então, eu estava passando por uma fase difícil e complicada, que é a fase da prova da OAB, em que se eu não passasse, eu não poderia advogar. Então, isso é o medo e é normal sentir. E eu comecei a sentir ter esses insights, né, de que eu estava só sendo um ser humano e que estava tudo bem eu ficar nervosa e eu poderia buscar algumas práticas, como no dia antes da prova, eu saí para comer alguma coisa, fui no cinema e tudo mais, mas que eu não era uma ansiosa crônica, eu não precisava de um medicamento para controlar isso, eu só estava passando por algum momento que demandava um pouco mais de energia psíquica minha, né? E aí, minha vida mudou muito depois que eu tomei essa decisão de ir para terapia. E as pessoas, elas se alienam tanto, que elas esquecem que muitas coisas não são responsabilidade do divino. Que a gente não pode espiritualizar todas as coisas, que a gente tem que sim ter responsabilidade e sim agir. Temos que ter atitude com as coisas. Então, se eu estou sofrendo com alguma doença, algum tipo de coisa, Deus faz milagre sim, mas não quer dizer que você não deve ir ao hospital, não deve buscar ajuda e não deve falar com o médico. Isso eu encontrei um outro livro, que é Hábitos Atômicos, que ficou bem famoso até, porque realmente ele é muito bom. Então, assim, eu sou muito a favor dele ficar famoso mesmo. Então, são 2 livros que eu recomendo demais, porque no fim da ansiedade eu descobri a visão religiosa, a visão cristã da ansiedade. Eu aprendi ali sobre a palavra de Deus mesmo, e nos hábitos atômicos eu descobri a prática do que me faria melhorar, do que me faria ser melhor. E Hábitos Atômicos, ele é repleto de estudos, ele é cheio de estudos, de comprovações, e você vai encontrar já logo na primeira história sobre uma equipe que não conseguia ganhar. Era uma equipe de futebol americano, se eu não me engano, que não conseguia ganhar e estava muito ruim, não conseguia, até que eles trocaram de técnico. E esse técnico, ao invés dele só treinar igual os outros faziam, ele buscou nos pequenos hábitos dos atletas, como por exemplo o sono, a melhoria. E a partir disso, então, surge aquela teoria do 1%, de que o resultado do 100% é muito mais relevante em relação aos 1% do que de fato o 100%. Então, cada coisinha que a gente faz no dia, na nossa vida, que parece que não tem relevância nenhuma, que parece que é só uma coisa qualquer, a gente consegue mudar uma vida inteira com essas pequenas atitudes. E eu, depois que eu li esse livro, tem várias coisas nele que dá pra gente fazer no dia a dia. Uma das coisas que eu fiz foi, por exemplo, começar a arrumar minha roupa de academia e deixar tudo pronto, meu tênis, tudo pronto, perto da minha cama, antes de dormir. Que aí eu levantava e no escuro mesmo eu trocava de roupa, já calçava o tênis e aí já não tinha mais chance de eu voltar a dormir. Eu ia malhar. E isso era 5 horas da manhã, que era o tempo que eu tinha. E eu ia malhar. E foram hábitos assim, foram esses pequenos hábitos do 1% que me transformaram de fato, assim, uma pessoa totalmente diferente, uma Mariana totalmente diferente hoje do que eu era antes. Não só em relação à ansiedade, mas em relação à mentalidade também, de entender muita coisa, o mecanismo das coisas, a estratégia das coisas. Então hoje eu consigo ter uma inteligência emocional que me permite chegar a lugares que antes eu jamais imaginaria chegar. Então, são livros que deveriam ser obrigatórios nas escolas para a gente poder ter essa inteligência emocional. E aí, com isso tudo, eu estou hoje aos 27 anos, eu sou uma pessoa muito ativa. Fisicamente, eu pratico esportes, eu comecei a correr
eu fiz academia, vou para academia, eu malho, questão assim de beber água, esse tipo de coisa assim que eu não tinha, de comer uma fruta todo dia, por exemplo. E hoje eu considero que eu tenho uma vida muito leve, muito mais tranquila, muito mais em paz. Tudo porque houve em algum momento uma decisão que a Mariana do passado tomou de cuidar da Mariana do futuro. E hoje essa Mariana é muito grata por ter tido essa coragem. E por isso que eu sempre vou recomendar levantar a bandeira da terapia, a bandeira da saúde mental, mas principalmente a bandeira do conhecimento, porque sim, ele liberta. Então, independente de qualquer área, ele liberta. Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse assunto, curte aqui e me siga nas redes sociais, que eu sempre vou estar falando sobre esse tipo de coisa.